Equipe Maluca, estamos no Fórum Francisco Salustiano Correia. Estamos com o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Severino Rodrigues de Souza. Vamos falar um pouco sobre o Poder Judiciário. Muito boa tarde, doutor. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o trabalho do juiz numa cidade. Boa tarde a todos que verão a reportagem. Queria agradecer inicialmente pelo convite, porque acredito que é mais uma forma do Poder Judiciário ficar mais próximo da população, né, como a gente chama, dos jurisdicionados. Com relação à pergunta, é importante a gente destacar que existem três poderes, né? O poder executivo, existe o poder que administra, o poder legislativo, através da Câmara Municipal, ou Assembleia Legislativa, se tratarmos de Estado, ou do Congresso, se tratarmos da Federação. E o Poder Judiciário, que na verdade aplica as leis que são feitas pelo Poder Legislativo. E existem funções atípicas, ou seja, dentro do Judiciário existem funções executivas e funções legislativas, do mesmo jeito que nos outros poderes existem também o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, como a gente vê no Poder Legislativo, as famosas CPIs. É um julgamento, ou seja, é uma atividade do Judiciário dentro do Poder Legislativo. Mas isso é somente para ilustrar, né? Assim, em resumo, eu poderia dizer que o Poder Judiciário é o aplicador das leis confeccionadas pelo Poder Legislativo. Doutor, muitas pessoas ficam confuso sobre o trabalho do juiz, né? Porque muitos acham que quem condena é o juiz, ou os réus, ou as pessoas que fazem os jurados, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para dar a entender a função de cada um, né? Perante as acusações que são feitas baseado nos laudos, né, das perícias. Ok. Eu prefiro até que segure, fica melhor para mim. Na verdade, é importante esclarecer que o juiz também condena. Na verdade, o que a gente chama de julgamento no salão do júri só diz respeito aos crimes contra a vida. Em princípio, assim, como aborto, como infanticídio, mas assim, o crime contra a vida que todo mundo conhece, que é digamos, o pior crime que pode existir, é o homicídio. Na verdade, para que haja um julgamento em que a gente leve a população a julgar um indivíduo, uma sentença que a gente chama de sentença de pronúncia. Ou seja, em todo processo deve existir a prova da materialidade. Isso em todo e qualquer processo. Se não tem a prova do crime, então não existe processo. Agora, com relação aos crimes contra a vida, a gente precisa de indícios de autoria. Havendo indícios, a gente aplica um princípio chamado indúbio pro societate, ou seja, na dúvida, a sociedade para condenar ou não. Nos outros crimes, a decisão de condenação ou não é do juiz, né? O que a gente chama de juízo monocrático, né? Uma decisão no tribunal é uma decisão de um juízo colegiado, né? Todos os crimes, por exemplo, de caráter patrimonial, crimes contra os costumes, como eu posso exemplificar o estupro, e todos os outros que não dizem respeito aos crimes contra a vida, são julgados pelo juiz monocrático, por mim, que represento, agora no momento, o Poder Judiciário na comarca de Macaparana. Somente vai a júri os crimes que dizem respeito a crimes contra a vida. Nesses crimes que eu mesmo condeno e eu mesmo dou a pena, eu tenho que ter prova da autoria, diferentemente dos crimes contra a vida, em que eu necessito de indícios de autoria. Se eu não tiver prova concreta da autoria nesses crimes
que são julgados por mim, ou seja, a condenação ou absolvição, mas no caso de condenação, a pena também, nesses crimes eu tenho que ter certeza da autoria. Senão, a gente aplica outro princípio, que se chama indúbio pro réu, ou seja, na dúvida a favor do réu. Ou seja, são dois blocos, né? Crimes contra a vida, em todo e qualquer crime tem que ter materialidade e autoria. Nos crimes que são condenados, em que a condenação, a fundamentação é feita por mim e a aplicação da pena é feita por mim, que são crimes como patrimônio, todos os crimes, excetuando-se os crimes contra a vida, fica comigo a responsabilidade de fundamentar a condenação e aplicar a pena. Nos crimes contra a vida, quem decide pela condenação ou não é o corpo de jurados, 7 pessoas, mas a pena é dada por mim, porque existe uma regra que deve ser aplicada, que é a do artigo 68 do Código Penal, e quem aplica, no caso, seria o técnico, e no caso eu. Doutor, sobre o réu primário, né? Porque o pessoal fala muito do réu primário, né? Que foi aquele crime e tem... não, mas eu sou primário. Eu gostaria que você falasse um pouco também sobre isso. A gente pode, na verdade, destrinchar um pouco mais e falar em réus primários e réus com bons ou maus antecedentes. O réu primário, assim, simplificadamente falando, é aquele que não tem condenação. Ele é primário porque não teve nenhuma condenação. Se, por exemplo, José tem 1000 processos, mas em nenhum deles ele ainda foi julgado condenado, ou seja, a instrução do processo está aí aberta, ele é primário, mas ele tem maus antecedentes, porque na verdade existe uma gama de outros processos. Agora, ele pode ser primário e ter bons antecedentes, ou seja, ele tem somente um processo e não tem outros que estão abertos. Tá, entende? Porque as pessoas confundem muito ser primário e ter bons antecedentes. Pode ser primário e ter maus antecedentes, ou seja, ter outros processos penais ou procedimentos criminais, como o TCO, que é um procedimento aberto, e ele não ter ainda uma condenação. Enquanto não houver a resposta, que seja condenação ou absolvição, ele é considerado primário. Por isso que quando entram com um pedido de revogação, de prisão, com base na primariedade, existem decisões dos tribunais que nos ajudam no sentido que o fato de ser primário não implica que ele tem bons antecedentes, porque ele pode ter mais de um processo, mas nenhum deles foi concluído. Doutor, sobre as penas, tem aquelas penas que o pessoal paga os processos trabalhando, prestando serviço. Certo. Aí a gente também vai por dois caminhos. Existe o que as pessoas ainda costumam chamar de juizado de pequenas causas, passaram a ser chamado de juizados especiais, cíveis, e tem os juizados especiais criminais. Existe uma coisa que a gente chama de menor potencial ofensivo, que foi exatamente a lei 9099 de 95, que é exatamente a lei que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Nos crimes, quando essa lei foi aplicada, porque todo crime tem uma pena mínima e uma pena máxima que a gente considera pena em abstrato. O homicídio simples, de 6 a 20. Ou seja, quando for fixar a pena, ela ficará dentro desses duas referências, em tese. Pode-se passar da máxima, mas isso aí é uma explicação um pouco mais complexa, que eu acho que não é de interesse para a explicação no momento. Mas vieram os juizados especiais cíveis e criminais da Justiça Federal. E no conceito de menor potencial ofensivo,
são aqueles crimes que, enquanto a lei era estadual, era em que a pena máxima era até 1 ano de prisão. Como o juizado especial federal fala em até 2 anos, a lei estendeu para os juizados especiais criminais essa referência de pena máxima de 2 anos. E a pessoa, o indivíduo, não tendo antecedentes, maus antecedentes, sendo primário, tendo residência fixa, uns requisitos que a própria lei elenca, ele tem direito de responder através do procedimento do TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Agora, quando se trata de crime em que a pena em abstrato é superior a 2 anos, aí não é mais através do procedimento do TCO, e sim através de uma ação penal. Doutor, numa cidade pequena feita Macaparana, como não tem PROCON, sempre tem aquelas pequenas causas. Vamos supor, eu comprei numa loja um objeto, uma TV, e ela deu defeito, e a loja não quer repor o prejuízo que a TV deu defeito. Como eu podia agir aqui em Macaparana? Bom, é um exemplo clássico, porque é bom que a gente explique que a competência, por exemplo, quando eu digo eu sou incompetente para julgar um processo de Timbaúba, eu estou querendo dizer que a minha competência, a minha atuação se restringe ao município de Macaparana. Somente em caso de acumulação, eu sou substituto automático de São Vicente e no mês passado estava acumulando, a minha competência foi expandida de Macaparana e também abarcou São Vicente Ferre, mas pode ser também Timbaúba, porque a ordem de substituição minha é, em primeiro lugar, São Vicente Ferre e, em segundo lugar, a segunda vara de Timbaúba, a primeira ou a segunda. A competência diz respeito à jurisdição, né? Ou seja, aonde eu posso atuar. Às vezes, quando eu digo assim, eu sou incompetente, as pessoas acreditam que entendem que é uma fala assim, mas ele não estudou, mas na verdade a incompetência tem a ver com a jurisdição. Um caso como esse que o senhor questionou, os juizados especiais cíveis, que são os que as pessoas continuam a chamar de juizado das pequenas causas, a competência deles é até as causas que chegam até 40 salários mínimos. Até 40 salários mínimos, a ação deve ser proposta no juizado e não na justiça comum. Mas a justiça comum não pode deixar de receber uma ação caso o indivíduo tenha interesse em entrar nesta comarca, porque Macaparana não tem juizado especial cível. A competência do juizado especial criminal eu abarco, mas a competência do juizado especial cível é em outra comarca. Salvo engano, em Timbaúba, que tem um juizado especial, acredito que é em Timbaúba. Eu não tenho certeza disso, mas porque normalmente se entra com ação no juizado, mas eu não posso impedir que uma pessoa entre, porque esse caso, esse exemplo, é um caso clássico de uma ação que tem um valor inferior a 40 salários mínimos e que deve ser pleiteada no juizado. Mas eu não posso me negar. A única diferença é que, como o juizado tem um procedimento mais rápido, então é mais interessante que seja questionado um ponto como esse no juizado, porque o procedimento é mais rápido e não tem que enfrentar a fila, digamos assim, de todos os outros processos, né? Porque a gente chama juiz de comarca pequena de clínica geral, porque é como se dissesse todo tipo de processo, não é? É claro que há exceção dos processos de competência da Justiça Federal, que são causas contra a União, contra a autarquia, como, por exemplo, o INSS, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Rural,
E empresas públicas como os Correios, a Caixa Econômica, a competência é federal Ana abarca a competência de Macaparana e de outros municípios da redondeza. No caso, a competência criminal fica com a gente. E aí, no exemplo da televisão, seria mais interessante que o prejudicado procurasse o juizado, porque lá o procedimento é mais célere, mais rápido e aqui tem que entrar na fila dos outros processos. Que processos são esses? Processos de idosos têm preferência, os processos criminais de réus presos têm preferência a todos os outros processos, os processos em que o que a gente chama de representação, que é um procedimento em favor do menor, né, tem preferência, ou seja, respeitada toda a ordem de preferências, é muito mais rápido que uma causa como essa, que é de um valor pequeno, seja feito no juizado, porque o próprio procedimento é mais rápido. Doutor, foi um prazer imenso estar com o senhor, principalmente o esclarecimento de muitas coisas que as pessoas ficam às vezes em dúvida, e hoje foi esclarecido. Então, muito obrigado, eu agradeço ao senhor, viu, de coração, e nós estamos aqui, né, o pessoal da equipe Malucas, não vejo todo, porque são muitos componentes, mas vemos para fazer o nosso trabalho. Muito obrigado, doutor, fico grato mesmo ao senhor, viu, eu que agradeço. Isso, e só queria fazer uma colocação. É importante que a população saiba que o Poder Judiciário não é polícia, não é a polícia. Ou seja, existe a polícia. Às vezes eu estou dizendo isso porque às vezes eu ando na rua e as pessoas abaixam a cabeça quando estão sem capacete, por exemplo. Quem vai, na verdade, punir inicialmente esse indivíduo que está descumprindo a lei é a polícia. Ou seja, é importante que a gente entenda que, por exemplo, uma ação civil pública para discutir um assunto de interesse público, ela tem que ser feita através do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público zela pelo interesse da coletividade, dos menores, e que nós, enquanto Poder Judiciário, nós atuamos a partir do momento em que somos provocados. E a provocação, que é um termo que pode dar uma outra interpretação, é dar entrada num processo. Eu que agradeço a entrevista e essa possibilidade de ter mais contato com a população. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde para o senhor.